Mike, deixa eu fazer uma pergunta agora do meu interesse. Você faz arte pessoal? Você Sim. ainda toma tempo pra fazer arte pra você? Qual a importância disso pra você? Cara, sim, bastante. Tipo, eu felizmente sempre consegui manter uma relação ok, assim, sabe? Uhum. Teve momentos de altos e baixos, claro. Tipo, teve momentos que eu tava produzindo bastante, tava super feliz. Teve momentos que eu olho pra minha arte e falo, pô, isso é um lixo, talvez, não sei, ai, que droga. O Mike Eu não também sei sofre fazer disso. isso. Ah, sofro, com certeza. É normal, tipo, semanalmente, em algum momento eu vou estar meio tipo, nossa, que droga isso aqui, cara, como eu não sei desenhar. É normal. Porque a sua expectativa ela também sobe, né? Tipo, Uhum. mesmo às vezes quando você conseguiu conquistar certas coisas, a sua expectativa sobe proporcionalmente. Então você vai, não tem como escapar disso, assim. Eu conheço artistas que trabalham e têm um trabalho incrível e tal, que eles também sofrem disso, assim. Então é uma coisa talvez inescapável. O que você consegue é ter um distanciamento um pouco de você com você artista e de você com você com a sua arte. Perfeito. Tanto aí a gente entra numa outra parada também muito da hora, que é tipo, por exemplo, a sua relação com outras pessoas da sua vida, sua família ou amigos ou outras pessoas da sua vida que não necessariamente ligam se você faz um desenho bom naquele dia ou não, que elas vão te amar do mesmo jeito. Isso é muito bom, assim, isso é Importante, muito né? essencial. Uhum. Porque você percebe quão não importante é fazer aquela mão certinha naquele dia. Quanto não muda tanto, assim, é legal tentar, mas se não dá certo, tudo bem, por exemplo. Então, ter um distanciamento, ter um certo olhar dessa forma é algo que me ajudou, com certeza, ao longo desses anos, a manter uma certa relação legal, assim, com a arte, e uma relação legal com a arte pessoal também, Mais saudável, né? Totalmente. Tipo, muitas vezes tem a ver com você fazer algo diferente do que você faz no trabalho também, né? Tipo, quando eu fazia os splashes lá, eu não parava em fazer splash pra mim, assim. Fazer outras coisas, eu comecei a fazer sketch muito mais rápido, assim. E aí você começa a balancear de outras formas. Agora que eu tô muito no digital, fazendo bastante concept, trabalhando com um monte de projeto, eu pego pra fazer pintura no meu sketchbook de acrílica, assim, e tal, e vou balanceando de alguma forma desse jeito. E eu acho que isso ajuda muito mesmo, e a partir do momento que você consegue entender também a parte do estudo um pouquinho melhor, tipo, de você conseguir entender que não é necessariamente você produzir 50 milhões de coisas por dia o que vai fazer você melhorar, mas é você ter estudos mais onde você aprende mesmo, você sente que você aprendeu alguma coisa, você sente que você está prestando atenção e você está entendendo algo, faz muita diferença. Sim. É muito sair da zona de conforto. Tinha o Crisotto, tinha uma prática, ele tinha uma fala que eu adorava, que é o tal do prática deliberada. Pegar uma coisa que você é ruim e ser ruim deliberadamente, sabe? Você vai lá até começar a ficar melhor. Porque a gente começa, de novo, expectativa, né? Tem muita gente que fica com essa coisa do não vou fazer um cenário porque meus cenários saem sempre ruins. Se você quiser trabalhar com ilustração, você vai ter que fazer cenário. E o único jeito de melhorar no seu cenário é sendo ruim primeiro. Então tem que encarar. Seja deliberado, sabe? Vai lá e faz os trem que você é ruim. Inclusive, mas quando você começou a mexer com arte tradicional, você sendo artista digital, foi muito difícil fazer a transição? Foi muito difícil aprender a coisa do tradicional? Então, eu já fazia arte tradicional quando eu era criança, adolescente, assim, então eu mexia, eu não sei se você sabe essa história até também, tipo, eu tinha uma escola, eu acho que ainda tem uma escola lá em Osasco, que é da prefeitura, assim, e aí você pode só ir de arte. E a minha avó me colocou bem cedo nessa escola, porque ela viu que eu desenhava e tal, e ela me colocou muito rápido. Então eu tinha, tipo, 6 anos, sei lá, alguma coisa assim, e eu já tava lá. E aí tinha, tipo, coisas de tinta acrílica, uma coisinha ou outra. Quando eu tinha uns 13, assim, eu já comecei a fazer pintura a óleo também, num outro lugarzinho, que era tipo uma papelaria lá em Osasco também. Eu comecei a fazer, tinha um curso de arte na papelaria, comecei a fazer, então... O fato de eu mexer com arte tradicional, na verdade, pra mim era uma volta a esse período, do que necessariamente uma coisa que eu comecei no digital e fui pro tradicional, assim, sabe? Entendi. Cara, que massa. Pra mim foi uma coisa completamente, tipo, como eu morava numa cidade do interior, você também morava numa cidade do interior, mas eu acho que eu tava um pouco mais isolado. O único material de arte que tinha lá era lápis 6B. Então, eu fiz tudo que dá pra fazer com lápis 6B e Bic.
mas eu nunca tinha pego na parte da pintura, não tinha nem aquarela vendendo nas papelarias lá de Macaé. Então, eu fui pegar a parte da pintura tradicional muito tarde. Mas é engraçado que ela me pareceu quase aprender um software novo. Sabe, é adaptar com um jeito de trabalhar diferente. Tipo, isso aqui não tem layer, se vira. Então, foi bem nessa pegada, sabe? Mas total. É muito bom porque você fica muito... Quando você troca de software, que é outra coisa que o pessoal às vezes segura muito de muleta, né? Quando você troca de software, você começa a separar o que é fazer arte do que é ferramenta. Então você começa a entender muito melhor o que é teoria e o que é a prática, sabe? A prática tem muito a ver com o material que você está usando. E aí pode ser tradicional, digital, um aplicativo, outro aplicativo, tipo de tablet diferente. Mas a teoria de como você produz a imagem, ela é consistente através desses meios, né? Então é interessante começar a ter esse ponto de vista. Enfim, nerdando sobre arte. Eu lembro quando eu fiz ano passado uma peça de uma personagem da Cuca, né? Tipo, tradicional, muito assim. boa. Valeu. Eu lembro que eu fiz ela e foi uma que eu percebi, tipo, pô, a arte é a mesma coisa, né? A arte no digital e tradicional é a mesma coisa. Porque eu finalizei, eu olhei e eu falei, nossa, parece as minhas coisas digitais, assim. Que eu fui fazendo um processo bem certinho, lento, e fazendo um sketch no digital, volta pro tradicional, faz a transferência certinho do desenho. Então, eu senti que foi uma das artes que eu fiz que eu senti realmente essa conversa, essa conexão entre o mundo digital e tradicional, que meio que dá pra fazer a mesma coisa, né? Exato. Doideira. Eu tenho uma observação, eu tenho uma teoria. Assim, ó, quando a gente tá lá aprendendo a escrever, a gente faz o caderninho de caligrafia, e naquela época todo mundo meio que escreve igual. À medida que a gente vai passando pelo ensino médio, a gente vai desenvolvendo a nossa própria letra. Quando você chega na faculdade, você já tem uma caligrafia. E eu acho que desenho, ele tem uma coisa muito parecida com isso. Existe uma forma como você faz a marca, existe uma forma como você constrói as cores e identifica um artista do outro. Então, se você pega, por exemplo, cartas de Magic, elas têm uma direção de arte muito parecida, quando você pega da veia principal lá, mas você ainda consegue identificar quem fez o quê. Porque, tipo, artista X vai pintar água desse jeito, artista Y vai pintar água de outro jeito. Então, quando eu vi a Cuca que você pintou em acrílica, né? Foi muito legal, porque a sua caligrafia tava toda lá. A forma como você faz os shapes, a forma... É muito legal, sabe? Então, é muito massa ver essas coisas acontecendo. É muito massa mesmo, assim, quando ela existe de verdade, né, no mundo real, e você vê as coisas traduzindo, porque é um outro tipo de movimento. Aqui na tablet, eu não uso tablet aqui, não uso tablet de tela, né, então é outro tipo de movimento, outro tipo de desenho, mas no tradicional até tem bastante similaridade, assim, né, quando você vai fazendo. É muito doido. Olha só quem apareceu aqui. O Gui Freitas, o Brush Rush, mandou um superchat. Muito obrigado, Gui. Valeu, Gui. Ele tá mandando abraço pra gente, amando o papo. E animado pra campanha de Natal. Vamos começar. Galera, já separa o Pix aí, que quando que vai ser a próxima live? Vai ser 28? Perfeita pergunta, exatamente. Sexta-feira é a primeira live, dia 28, às 6 da tarde é a nossa primeira live no meu canal lá. Eu e o Marco Álvares vamos estar lá para fazer a primeira live da campanha. Nessa sexta, já 6 horas da tarde. Galera, já separa o dinheiro do Pix aí, pra gente começar bombando. Vai ser massa. Encher aquelas barrinhas tudo. Total. Vai ser muito bom. Vambora. Cara, muito bom. Tô animadíssimo, cara. Lá, agora eu posso abrir pergunta? Bora. Agora pode. Vocês conversaram. Nós. Agora pode. Então vamos, eu galera. Tenho uma previsão de pergunta, porque sempre vem aqui e pedem, Sula, que tablet eu compro? Aí eu queria dizer que a gente sabe que o Mike, por muito tempo, não usou display, né? Aí eu gostaria muito que ele falasse para as pessoas que não precisa de display para ser bom. Por favor. Cara, pois assim, sinceramente, eu acho que eu prefiro tablet que não é de display, assim, mesmo hoje em dia. Tipo, eu entendo a validade da tablet de display, eu tenho uma também no meu... Porque eu tô em casa aqui, né? Mas eu tenho um ateliê onde eu trabalho, faço arte digital também. Aí eu tenho uma tablet de display lá. E aí eu uso e tal, é legal, pô, show. Mas eu também uso a sem display, né? Não sei como chamaria ela, sei lá, tablet normal. Mesa digitalizadora. Vamos nos termos antigos. E eu gosto bastante do fato de eu não
tá com a minha mão na frente do meu desenho. Eu acho que essa parada para um pintor, para alguém que é muito uma mentalidade de pintura, que nem eu, é muito bom, porque eu tô tipo assim, é como se eu estivesse mexendo aqui e a minha mente tá conectada direto na arte, assim, é uma coisa bem doida. Eu nem penso na minha mão, ela tá só se mexendo ali e tal. E a única coisa que eu falaria é você ter uma tablet que ela é relativamente proporcional ao seu monitor. Então, uma mesa digitalizadora maior para o monitor maior e uma menor para o monitor menor. Não ter, tipo, aquela discrepância de ter uma tabletzinha pequenininha e um monitor gigante, porque aí vai ser mais difícil mesmo a coordenação. A coordenação é bem mais difícil. Então, mantendo mais ou menos parecido, manda ver. Perfeito. É engraçado que eu faço esse comentário várias vezes. Quando eu troquei para o display, eu descobri que minha mão não era transparente. E eu sei que muita gente não passa em cima desse problema, sabe? Inclusive, tem gente que usa as duas coisas. Desenha na display e pinta na mesa digitalizadora. Então, galera, isso é muito gosto pessoal. Eu gosto de comparar com o lance do lápis versus lapiseira. Como eu acompanho muito pessoal de quadrinho, tem os 3 tipos de coisa. Tem o lápis, tem o LED holder, que você pega uma mina, né, do tamanho de uma grafite de lápis e coloca num segurador, coloca ele num case, né, e tem a lapiseira 05. E os artistas que são defensores do meio deles, eles defendem a preferência deles com unhas e dentes, sabe? Sim. Mas no final, galera, tudo faz desenho. Você escolhe qual é o mais confortável pra você. Não significa que tem um melhor e um pior. Você escolhe o que funciona pra você. Inclusive, deixa eu aproveitar e dar um esquenta, micro jabá. Nesse dezembro, que era pra eu estar de férias, não vou estar tão de férias, eu vou estar começando a gravar o curso que o pessoal tem pedido tanto. E uma das aulas desse curso vai ser exatamente o lance da tablet ou lápis, ou display. Então segura que a gente vai ter conteúdo mais longo sobre essa pergunta. Se aguenta que tá vindo. Mas é tipo briga de torcida organizada, 100%. Quando você começa a entrar nesses meios de arte tradicional, entra nesses fóruns, entra nesses perfis mais voltados para arte tradicional, vai lá e pergunta, óleo ou acrílica? E sai correndo. Você vai ver a guerra mundial que começa nos comentários. Então, cara, é doideira isso, né? É fandom. Não? Como eu sou gamer, né? Ele é muito PlayStation ou Xbox, só que de outra área. Isso acabou já, né? Agora também, inclusive, é do PlayStation e Xbox agora. O Xbox tá meio subido, ele tá meio sumido. Mas enfim, aí você volta pro console versus PC gamer, né? E sempre tem picuinha de 2 lados, é incrível. É nóis. É doideira, cara. Bora, o que tem de pergunta aí? Ordem, aliança, sim.